o que é uma máquina de vendas. Quando a gente fala de máquina de vendas, tem muita gente que acredita que é uma máquina física, né? Acredita que é realmente um equipamento, né? Mas não é bem isso, tá, pessoal? Não é um equipamento. A máquina de vendas, ela é uma expressão usada para designar um modelo inovador, um modelo escalável de vendas consultivas, que é o que eu vou tratar aqui hoje. Então, se você já ouviu falar em máquina de vendas, se o seu negócio vende para outras empresas, se o seu negócio faz vendas consultivas, vendas de alto ticket, e não sabe ainda o que é uma máquina de vendas, essa live é para você. Tá, Rafael, mas o que compõe uma máquina de vendas, então, né? Me explica um pouco melhor. Então, uma máquina de vendas, ela é composta por uma estrutura de ações e processos que sustentam o quê? Sustentam o crescimento constante de leads. Ou seja, como eu já falei no início, sem leads não tem venda. Então, você precisa ter um processo, você precisa ter ferramentas para o quê? Dar sustentação, dar crescimento nos leads qualificados. Então, a máquina de vendas ela serve para gerar o quê? Leads qualificados. Um lead é o quê? É uma informação. É uma informação que você acredita que seja de uma empresa, de um potencial cliente, que você pode trabalhar em cima dele para, de repente, conquistá-lo como cliente. Agora, o lead qualificado é quando você tem certeza que aquele lead, ele realmente tem o quê? As dores e desejos que o seu serviço, a sua solução resolve. Ele se enquadra dentro do perfil ideal de cliente. A gente vai falar já disso, tá? Que é o ICP. Então, essa é a grande diferença entre lead e lead qualificado. Então, se você hoje só tem leads, também é uma evidência que você precisa implementar esse conceito de máquina de vendas no seu negócio. Então, qual é a estrutura de uma máquina de vendas, né? Ela primeiro tem que ter o quê? Um funil de qualificação de leads, né? E esse funil, ele tem que ter várias etapas dentro desse funil, e quando a gente fala de implementar uma máquina de vendas com SDRs principalmente, ou seja, com aqueles vendedores internos, aquelas pessoas que estão designadas a depurar qual é o lead qualificado, a fazer aquela primeira cold call, né, a primeira ligação fria que a gente chama, para fazer uma primeira entrevista, para tentar ali um agendamento. Então você precisa ter várias etapas dentro desse funil, um funil com várias etapas, um funil de qualificação de leads. Então o funil básico hoje de qualificação de leads, ele tem quais etapas? Ele tem um filtro 1, que é o que? Um primeiro filtro de pesquisa na web, onde profissional ali de vendas internas, que a gente chama de SDR, e dentro dessa categoria ele se chama LDR, que trabalha a lista, né, a qualificação da lista, ele faz uma primeira pesquisa em cima de N variáveis que a gente determina que são importantes para poder caracterizar um perfil ideal de cliente para a sua empresa, para o seu negócio. Então, o que acontece? Essa primeira etapa serve para essa pesquisa. Depois que ele é qualificado, ele recebe uma pontuação, aí ele vai para uma segunda etapa que a gente chama de filtro 2 ou realmente etapa de cold call, onde realmente você tem um profissional, um SDR, aí nesse caso existe uma denominação específica que é o BDR, que é aquele profissional de vendas internas capacitado para fazer a ligação, a cold call, para fazer a abordagem por telefone. E aí, ele não está fazendo uma simples cold call mais. Ele está fazendo o que a gente chama de cold call 2.0, que é, inclusive, um conceito criado pelo famoso best-seller chamado Aaron Ross, que criou aí o método da receita previsível, né? Ou seja, esse BDR, esse profissional, esse SDR que faz a cold call, ele não faz só uma cold call convencional como vocês conhecem ou já ouviram falar. Ele faz uma cold call 2.0 por quê? Porque ele já tem informações preliminares colhidas na etapa anterior. Ou seja, ele já passou por um primeiro filtro, por uma primeira pesquisa na web, e tudo isso é possível de parametrizar dentro da sua máquina de vendas que informações são importantes colher e que vão validar que aquele lead realmente tem temperatura, que a gente chama, né, um lead muito quente, um lead quente,
tem temperatura para seguir dentro das etapas. Então, uma vez que esse lead seguiu para a etapa de cold call, significa que esse lead ou ele é quente ou ele é muito quente, ele tem ali as principais características importantes para a pessoa que faz a ligação fria conseguir quebrar o gelo, falar de informações que realmente são valorizadas ali pelo prospect, pelo lead, para que ele dê atenção e com isso ela consiga agendar, né, uma visita, uma call, uma primeira apresentação de vendas. Então, uma estrutura de uma máquina de vendas tem que ter um funil de qualificação de leads que componha todas essas etapas que eu te dei aqui de overview para você ter uma boa noção.